Dia. Bom dia, Rê. Tudo bem? Gostoso. Vamos para a nossa segunda meditação, né? Um dia mais nublado hoje, sabadão, dá mais preguiça, mas vamos fazer a nossa meditação aqui. Dá uns minutinhos para a gente começar nosso segundo momento. Sábado tem a ver com o sétimo raio, né? A chama violeta, cujo diretor é o mestre Saint Germain, mestra Bórgia, o arcanjo Ezequiel. E a vibração é uma vibração de transmutação e libertação, que vai ser a nossa proposta ao longo desse caminho, que é transmutar aquilo que não serve mais. Esse raio, né, da chama violeta, também é um raio cerimonial. Então, quando a gente, né, tem uma festa, é uma cerimônia, né? Você está feliz por algum motivo, você pode fazer uma cerimônia também para um agradecimento, né? Enfim, é festejar, né? E você vê que nós já programamos a nossa celebração ao final desse trabalho, desses 4 meses. Antes da celebração tem um preparo, né? Então a gente vai montar quem vai ser as pessoas, o que a gente vai servir, se vai ter música, se não vai, bom, enfim. E em várias oportunidades a gente vê essa preparação, como por exemplo no Advento, que é praticado, né, no cristianismo, está muito ligada à antroposofia, tem toda uma reflexão, todo um preparo um mês antes, e aí a celebração vai ser o nascimento do Cristo. Então, da mesma forma que a gente está se preparando, né, para liberar algumas coisas que estão impedindo o nosso crescimento, né, para a nossa abundância e para que a gente possa trazer esse amor crístico, essa consciência crística, né, essa natureza crística, né, que é o amor incondicional. Então, vai ser, né, um trabalho de autoconhecimento e para a gente tirar aquilo que não está impedindo que a gente cresça, né? Então, porque a gente está envolvido num emaranhado de crendices, de densidades, de padrões que estão impedindo isso, né? Que na verdade estão nos sabotando. E à medida em que a gente vai fazendo isso, né? A gente consegue crescer e olhar para as nossas boas qualidades, né? E enxergar aquilo que a gente quer ser. Vai, inclusive, perceber que dá para aprender com as questões que foram desafiadoras, né? Que não foram tão boas. Então, aprender com os aprendizados, transformar em coisas boas, né? Dentro do sistema Universal Healing, a essência que faz essa transmutação é a essência carícia. Então, ela tem esse poder, né, de transmutação, de nos auxiliar nesse processo. O mantra da essência carícia é: eu sou o poder transmutador do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Então, vejam, ela traz um poder, né? Esse poder de transmutar, né? Para que a gente possa se curar. Dentro do Ikigai, nós já vimos os 4 pilares, né? Que é aquilo que eu faço com amor, onde estão os meus dons, o que as pessoas me procuram para ajudar e que eu posso até cobrar por isso, né? E como eu posso ajudar no todo da criação. Aí nós vimos também os 5 passos,
que é começar pequeno, né? Para poder dar um passo de cada vez e não ficar no estresse, ser só feliz quando finalizou a coisa, né? Se libertar das ideias pré-concebidas. Terceiro passo, se manter na alegria pelas pequenas coisas, né? Então, hoje em dia se fala, né, no mundo corporativo, que é muito estressante, levanta cada meia hora, cada uma hora, movimenta o corpo. Mas eu vou acrescentar que, além de movimentar o corpo, super importante, né? Também poder olhar, às vezes, o burburinho de uma criança, uma coisa que satisfaça. Brincar com um cachorro, olhar uma árvore, abraçar uma árvore. São essas pequenas coisas, né? Que não custam nada e também são de graça. Se manter, o outro passo é se manter na harmonia, né? Com as coisas do lugar, com a cultura daquele lugar, com a cultura das pessoas, com as situações. Quanto mais em harmonia, mais a tua mente está clara para você pensar, refletir o que você pode fazer com aquela situação, por exemplo, né? E a outra é estar sempre presente no aqui e agora. Então, esses são os 5 passos, né? Agora, hoje a gente vai falar das 10 regras do Ikigai, né? Que eu tirei desse livro que a gente comentou, né? Do Ikigai, que a gente já falou dele, tá bom? Então, quais são? Se manter ativo. Então, uma das coisas que é muito enfatizada, onde eles foram pesquisar as Talizinhas, são 2 autores nesse livro, né? É que mesmo os mais idosos, eles estão sempre ativos, né? Que é muito comum ver uma pessoa de 90 anos andando de motinha lá. Então, essa atividade, né? Ela é importante. Nós somos seres, né, que precisam de movimento. Praticar um ritmo mais lento. A gente aqui no Ocidente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, acaba não focando em todas. Umas saem mais ou menos, as outras não tão boas. Então, esse ritmo é importante porque leva para um foco, né? Um foco naquilo que você está fazendo. Outra regra, né? Dentro do que eles colocaram, em termos de alimentação, não comer muito. Terminar a refeição sempre com uma fominha. Então, estar cheio só 80%, porque para eles você está muito cheio, a máquina vai trabalhar com muito esforço, né? Nosso organismo vai ter que trabalhar muito para digerir tudo aquilo. Se cercar de bons amigos, né? Das boas pessoas, que lógico a gente acaba sendo espelho, né? Então, se as pessoas estiverem estressadas, a gente entra na mesma sintonia. Então, se cercar de boas pessoas permite isso, né? Fazer exercícios físicos leves e diários, né? Então, não precisa fazer malabarismo, não. Você tem que reservar sempre um tempinho para se exercitar. Sorrir. O sorriso leva a gente para até interagir com as pessoas, né? Facilita essa interação, e nessa interação nós vamos nos conhecendo. Então, às vezes, com um pequeno olá, a gente faz uma amizade ali, né? Isso é bem, bem gostoso, né? Se reconectar com a natureza e nós vamos voltar a ela, né? Então, olhar para ela e comungar com as próprias leis da natureza, né? Agradecer, a gratidão é muito importante, né? E eles praticam o tempo inteiro a gratidão, porque a gratidão nos permite a própria iluminação, né? E nos faz, a gente tem que agradecer as coisas que nos mantêm vivas. Então, da mesma forma que eu vou sorrir para o outro sorri para mim, essa troca. Então, se manter sempre nas pequenas coisas que
trazem um alento maior, um acalanto às vezes. Uma das práticas das pessoas idosas, pelo livro, né? Porque eu não conheço o Japão, né? Mas ir para, logo que acorda, dar bom dia para as pessoas que estão saindo para trabalhar, as crianças que estão indo para a escola, e um até logo. Então, bom dia e um até logo, e um sorriso. Aí fico imaginando, né, como as pessoas que, tudo bem, estão na roda viva, as pessoas que estão na ativa ali, né? O dia que não vê essa pessoa, fica um vácuo, né? Deve ser difícil. Será que aconteceu que ela não me deu bom dia hoje, né? Então, é bem gostoso mesmo, né? E viver o momento e seguir o seu Ikigai. Então, se manter ativo, um ritmo mais lento, comer até se sentir 80% cheio, né? Então, não ficar empanturrado, se cercar de bons amigos, fazer exercícios, sorrir, se reconectar com a natureza, agradecer, viver o momento, realizar o Ikigai. Então, essas são as 10 regras. Então, assim, a gente está aqui indo no passo a passo para entender esse Ikigai, que para nós é uma palavra nova, né? É uma cultura que, como eu já comentei, seria tudo de bom a gente integrar isso aqui no Ocidente. Agora, por que muitas pessoas encontram facilmente o próprio Ikigai e outras não? Aí a reflexão é a falta de consciência nos próprios hábitos que estão tão integrados que você já nem tem aquilo como hábito, né? E que vem através de padrões de crenças, que são crenças limitantes. Quando nós nascemos, a gente nasce puro, mas depois nós vamos sendo moldados, né? Pela família, pela sociedade, pela religião. Tudo com boas intenções, mas que estão introjetando coisas que não necessariamente têm a ver com o que a gente necessita, né? E aí isso vai criando na gente padrões, esses hábitos, e chega um momento que a gente nem sabe mais quem que a gente é, o que realmente importa pra gente, o que é bom. E aí a gente não consegue fazer as mudanças, elas acabam funcionando, esses padrões, como sabotagem para nós, né? E aí você ouve uma coisa como essa de Ikigai, que tem a ver, que viver a partir da sua paixão, que pode trabalhar a partir das coisas que você gosta, e fala assim, isso tudo balela, quem é que vai pôr comida na minha mesa? Então, são padrões, né? Então, é impossível, que você tenha em mente, né? Que é impossível levar carreira e paixão. Você tem medo de se arriscar, porque tem medo de abandonar o certo pelo duvidoso, né? Não se sente bom o suficiente, que entra no padrão de crença, e outras coisas mais, como, por exemplo, também, agora é tarde, agora já foi, eu não vou conseguir. E nunca é tarde para fazer mudanças. É preciso a gente hibernar, entrar no estado da lagarta, para florir, né, para deixar vir a borboleta, certo? Agora, a gente entende também que essas reflexões demandam um tempo, e por isso nós estamos nesse processo aqui, mais com 3 vezes por semana, durante esses 4 meses, nos preparando, né, para ter essa consciência, para ter essa percepção. E para isso nós vamos divulgar um e-bookzinho a cada meditação, para ajudar com 2, 3 perguntinhas, para ajudar nessa reflexão. Então, quem quiser depois, acessa, passa para a gente o contato, que a gente vai encaminhar a cada vez esse e-book, né? E a gente está baseando nesse símbolo que é do Ikigai, né? Que são 4 círculos que se interconectam. E aqui, então, cada um deles você vai refletir, né? O que te deixa feliz, o que você pode ganhar dinheiro com o que você ama, né? Todos aqueles
os 4 pilares que nós fizemos. E na medida em que você responde as perguntas, então aqui ao centro você entra no seu Ikigai, tá bom? Então aos poucos a gente vai estar colocando tanto esses conceitos que a gente conseguiu perceber em relação ao Ikigai e sempre comparando com o sistema. Como eu já falei, na meditação, procurem perceber se tem alguma essência que vai brilhar um pouquinho mais, né? Vai fazer aquele tonzinho na cabeça, tá? Ó, o e-book, acho que não vai dar para ver aqui, né? Mas vai dar, tem esse modelinho aqui assim, com as perguntinhas, e vai ter um espaço para você poder anotar. Então, quem quiser imprimir, até pode imprimir. Aí vai ficar um livrinho, e ao final desse período todo, desses 4 meses, vocês vão poder ver se teve mudança, né? O que vai saltar aos olhos ali, tá bom? Então, vamos nos preparando para a gente fazer a nossa meditação. Não esqueçam, né, da posição bem alinhada, os pés firmes no chão, a coluna ereta, né? Imaginar que tem um fiozinho aqui puxando a gente, né? Que vai permitindo a gente fazer esse alinhamento com a energia que vem do Criador e os pés no chão, trazendo a energia de Gaia, tá bom? Então vamos nos preparando, fechando os olhos, fazendo 3 respirações profundas, colocando uma intenção para o dia de hoje, para a meditação de hoje. O que você deseja transmutar? O que você deseja requalificar em você mesmo e na sua vida? Então, mantendo os olhos fechados, respirando mais uma vez profundamente, agradecendo a presença dos nossos mestres conosco, o anjo de guarda, o elemental do corpo, agradecendo a presença dos seres de luz que estão aqui neste momento, agradecendo a presença do Mestre Saint Germain, o Arcanjo Ezequiel, Mestra Pórtia, entrando dentro da nossa Merkabah, o nosso corpo de luz, trazendo proteção, abrindo os nossos canais, os nossos chakras, abrindo-os para a luz, a mais pura luz divina. Então agora nós vamos invocar as 7 chamas sagradas. Chama azul, chama azul, chama azul. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, chamejando. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou vontade divina em ação. Eu sou poder divino em ação. Eu sou fé divina em ação. Chama dourada, chama dourada, chama dourada. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou perfeição divina em ação. Eu sou abundância divina em ação. Eu sou sabedoria divina em ação. Eu sou iluminação divina em ação. Selados nessas luzes, vamos invocar a chama rosa. Chama rosa, chama rosa, chama rosa. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, chamejando. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo. Todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou amor divino em ação. Eu sou amor divino em ação. Eu sou amor divino em ação. Chama violeta, chama violeta, chama violeta. Vinde, vinde, vinde.
se expandindo, se expandindo, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou purificação divina em ação. Eu sou transmutação divina em ação. Eu sou liberdade divina em ação. Chama branca, chama branca, chama branca. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo todo o nosso corpo, todo o nosso ser e todo o nosso mundo. Eu sou pureza divina em ação. Eu sou harmonia divina em ação. Eu sou ascensão divina em ação. Chama verde, chama verde, chama verde. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo. Todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou verdade divina em ação. Eu sou cura divina em ação. Eu sou conhecimento divino em ação. Chama vermelho, rubi com dourado, chama vermelho, rubi com dourado, chama vermelho, rubi com dourado. Vinde, 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 se expandindo, se expandindo, se expandindo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou misericórdia divina em ação. Eu sou compaixão divina em ação. Eu sou paz divina em ação. Selados na vibração da energia das chamas divinas sagradas, vamos abrir agora os canais com as essências do Sistema Universal Healing. Essência fluir, essência fluir, essência fluir. Vinde, 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 se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o poder gerador do pulsar do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou o poder gerador do pulsar do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Essência amai, essência amai, essência amai. Vinde, 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 se expandindo, se expandindo, se expandindo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou a expansão da chama trina do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a expansão da chama trina do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência chuva de cristal, essência chuva de cristal, essência chuva de cristal. Vinde, 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 se expandindo, se expandindo, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou a consciência crística do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a consciência crística do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência éter, essência éter, essência éter. Vinde, 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 se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou a sincronicidade com o pulsar divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a sincronicidade com o pulsar da criação divina em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a sincronicidade com o pulsar de Mãe Gaia em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a sincronicidade com o pulsar do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora.
Essência Maria, Essência Maria, Essência Maria. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo. Todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou o direcionamento do caminho sagrado do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o direcionamento do caminho sagrado do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência Sortirá, Essência Sortirá, Essência Sortirá. Vinde, 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 se expandindo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou a leveza do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a leveza do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Essência Carícia, Essência Carícia, Essência Carícia. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou o poder transmutador do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou o poder transmutador do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Essência Estrela, Essência Estrela, Essência Estrela. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou o poder de perdoar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o poder de perdoar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o poder de perdoar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência Alegria, Essência Alegria, Essência Alegria. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou a espontaneidade do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a espontaneidade do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Essência Arco-Íris, Essência Arco-Íris, Essência Arco-Íris. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou a fé do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a fé do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a fé do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Essência Pureza, Essência Pureza, Essência Pureza. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou o poder de ação do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou o poder de ação do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Essência Ternura, Essência Ternura, Essência Ternura. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou o olhar terno do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o olhar terno do meu ser divino
em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o olhar terno do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Então vamos finalizar com a chama dourada e a chama rosa. Chama dourada, chama dourada, chama dourada. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, chamejando. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo. Todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou perfeição divina em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou abundância divina em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou sabedoria divina em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou iluminação divina em manifestação em mim, aqui e agora. Chama rosa, chama rosa, chama rosa. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Selando, 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 selando. Selai, 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 selai. E assim nós terminamos hoje a nossa meditação, intencionando para um movimento de transmutação, mantendo a alegria, a leveza dentro dos nossos corações, para realizarmos esse processo de autoconhecimento. Um ótimo sábado para todos. Então nós vamos retornando, abrindo os olhos devagar, mexendo o corpo, ancorando no físico, sentindo a presença em nós. Um ótimo sábado e até a próxima terça-feira com a chama rosa. Um beijo para todos.